Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, a gente precisa terminar umas questõezinhas, eu preciso falar mais um negocinho que não tinha dado tempo ainda, então a gente precisa conversar. Aqui uma revisãozinha, já vimos isso, né? Present Perfect, já entendemos isso, e eu tô deixando em todos pra gente ficar realmente focar nisso e encher um pouquinho nisso daí, tá bom? A estrutura, a gente já trabalhou. A estrutura, vocês já repararam que usa have, usa has. Eu vi lá as atividades que vocês fizeram, a maioria acertou bem, então assim, tá bacana. Quem teve algum errinho e tal, tranquilo, vamos fazer outra. Você corrige e vai tá tudo certo, tá bom? Esse aqui é sempre bom anotar, então é sempre bom estar em algum lugar. Aquela questão de qual auxiliar que eu uso, né? Are you e they have. He, she, it has. Então é sempre importante, tá bom? Mas o que eu quero falar hoje é sobre essa tal de Jenny São Francisco. Jenny São Francisco são alguns advérbios do Present Perfect. E eles são advérbios que eles representam muito bem o Present Perfect. Eu até acho que muitas vezes entendendo esses advérbios, você até entende o que é o Present Perfect, porque alguns alunos realmente têm dificuldade, é um tempo verbal que eu não tenho na nossa língua, e todas aquelas questões que nós já conversamos, né? Esses advérbios eles têm a sigla Jenny e o SF de São Francisco, então a gente chama eles de Jenny São Francisco, tá bom? Mas é só uma sigla, é só para na verdade decorar. Se a gente for ver aqui, ó, aqui são a sigla, né? Jenny São Francisco. E cada letrinha representa um dos advérbios que a gente tem em inglês. Então a gente tem lá o primeiro just, depois a gente tem ever, already, never, yet, since e for. Então a gente tem alguns advérbios aí, são 7 advérbios, né? E esses advérbios são do Present Perfect. Talvez você até veja ele fora do Present Perfect, mas eles são muito característicos do Present Perfect, então você vai ver mais aqui. Vamos falar um por um? Olha lá. Just. O just ele é usado para falar de uma ação que acabou de acontecer. Então, por exemplo, se acabou de acontecer, não é presente, certo? Porque já aconteceu. Mas também não é passada, porque acabou de acontecer, terminou faz 1 minuto, sabe? Ai, cadê aquela pessoa que estava aqui? Nossa, ela acabou de ir embora. Onde está a pessoa que eu preciso conversar? Não sei o quê. Ele acabou de atender um telefone. Né? Então, esse just dá essa ideia de algo que acabou de acontecer. Olha lá. O chefe acabou de despedir o assistente. Acabou de acontecer, aconteceu agora. The boss has just fired the assistant. The boss has just fired the assistant. Ok? O chefe acabou de despedir o assistente. Olha a questão da posição. O just ele está entre o has e entre o verbo. O verbo no caso é o verbo fired, ok? O verbo é o verbo fired. Lembra essa questão da posição porque ela é importante, tá bom? O verbo fired pode parecer estranho, né? Demitir. Provavelmente ele vem da palavra, o fire vem da palavra fogo. E aí a ideia é que quando você mandava alguém embora da sua empresa, ou quando a pessoa saía daquela empresa, ela tacava fogo, por exemplo, nos documentos que estavam lá, naquelas coisas que estavam lá guardadas, eles jogavam fora. E para jogar fora um documento, você joga no fogo, quer dizer, você apaga, né? E aí vem o verbo demitir, que na verdade fica como fired, ok? Eu sei que vocês já viram fire como palavra, né? E aí ela quer dizer a palavra fogo, ela é substantivo. Mas aqui a gente vai traduzir como despedir alguém ou demitir alguém da empresa, tá bom? Ever. Ever, ele é usado para pergunta. E ele é usado, por exemplo, para perguntar se a pessoa já experienciou alguma coisa daquele tipo. Então, tipo assim, alguma vez na sua vida você fez isso? Então, por exemplo, quando eu falo assim, você já foi para os Estados Unidos, eu estou querendo saber da sua vida toda. Eu não estou querendo perguntar ontem. Né? Ah, ontem você foi?
Mês passado você foi? Não, eu estou perguntando a sua vida toda. Você já foi? Percebe que esse já, ele é um já meio amplo, né? Ele representa todo esse período. Então, você já foi para os Estados Unidos? Have you ever been to the USA? Have you ever been to the USA? Em algum momento da sua vida você foi para os Estados Unidos? Essa é a pergunta, tá bom? Olha a construção, né? Como é uma pergunta, o have vem na frente, né? Fez essa construção. Logo depois do have eu tenho o auxiliar. E aí vem o ever e depois o verbo, né? No caso aí o verbo é o verbo to be, que dá a ideia de se você já esteve, ok? A gente não fala muito assim no Brasil, no português não é costume, mas na verdade o que ele está perguntando é se você já esteve nos Estados Unidos, tá bom? Porque eu sei que você não está lá porque eu estou falando com você aqui no Brasil, então eu quero saber se você já esteve. Por isso que ele usa o verbo to be. Lembrar que o verbo to be é o verbo ser e estar, ok? O outro advérbio que nós temos é o advérbio already. Ele é usado para perguntar se uma ação no passado já terminou e para responder que essa ação já terminou, porém em um tempo indefinido. Sabe como que a gente vai traduzir ele? Já. E aí o ever, como que a gente traduz o ever? Já. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse already, ele quer perguntar assim, aquilo que você falou que ia fazer, você fez? Então essa é a ideia. Aquilo que você falou que ia fazer, você fez? Eu não sei quando, assim, mas você fez aquilo? Então, por exemplo, você falou que ia comer alguma coisa, eu vou lá e te pergunto, Have you already eaten anything? Have you already eaten anything? Você já comeu alguma coisa? Você falou que ia comer e tal, você já comeu alguma coisa? Aí a pessoa fala assim, Yes, I have already eaten a sandwich. Ou, Yes, I have already had a sandwich. Olha o que ele usa para falar que comeu. Ele usa o verbo have. E ele fala assim, eu já had. Como assim had? Esse had é muito usado no inglês, principalmente americano, para falar quando a pessoa já comeu alguma coisa. E ele usa o had no lugar do verbo comer. Os americanos fazem essa inversão, tá bom? Nem tem tradução no Brasil. Quando eu ver uma frase assim, eu tenho que traduzir como verbo comer, mas seria mais ou menos assim, você já teve aquele alimento, aquele sanduíche, né? Eu já tive aquele sanduíche. Teve no sentido de que ele comeu o sanduíche. Era mais fácil eles usarem o verbo comer, né? Mas eles não usam. Então eu preciso falar dos dois, tá bom? Então, ó, I have already had a sandwich. Eu já comi um sanduíche, ok? Esse é o already. Never. Never vocês já devem ter ouvido. Né, o never ele indica nunca, né? Então ele é fácil, ele é uma frase fácil, né? Então a pessoa pergunta alguma coisa da sua vida e você fala assim, eu nunca fiz isso. I have never been to the USA. Aquela pergunta lá anterior, você já foi para os Estados Unidos? Que a gente perguntou assim, have you ever been to the USA? Essa é uma resposta. I have never been to the USA. Ok? Olha a questão da posição, isso é sempre importante. Último nessa sequência, yet. O yet vai ser usado como ainda. Cuidado, que em inglês existe um tal de still, que também é ainda. Mas eu não quero falar dele, ele não é importante agora. Tem que tomar cuidado, porque o still, ele muitas vezes ele dá uma ideia positiva. Quando a pessoa fala assim, eu não fiz isso, mas eu vou conseguir, né? Então ela usa o still. Então ele tem uma questão de gramática. Então não vamos focar nele agora, ele não vai aparecer. O que a gente vai usar bastante agora é o yet. O único detalhe do yet. O yet em inglês, ele vem no final da frase. Então ele é sempre colocado no final da frase. Só que na tradução a gente não faz isso. A gente coloca o ainda meio que no meio da frase, ou antes do verbo, né? Ou depois de perguntar alguma coisa. Então a gente não coloca ele no final, é uma mania nossa. Em inglês eles têm a mania de colocar no final da frase. Olha só, por exemplo, essa frase. Você ainda não ligou para o Sr. Smith?
Então eu faço uma pergunta para a pessoa, eu pedi para ela ligar e aí eu estou confirmando. Você ainda não ligou? Olha como fica em inglês. Haven't you called Mr. Smith yet? Haven't you called Mr. Smith yet? Olha o yet, ele vai lá no final da frase. Ok? E lá no final da frase ele acaba tendo uma força, né? Ele acaba sendo falado de forma bem forte. Isso é interessante. Porque no português é meio que se perde, né? O ainda fica no começo e se perde um pouco. Tá bom? Cuidado com o yet. Agora vamos ver dois de uma vez, fica mais fácil. Since e for. Eu sei que eu nunca falo isso para vocês, mas a melhor forma de entender since e for é tradução. Não tem jeito, gente. Se eu for tentar analisar a gramática dele, eu preciso que vocês entendam várias questões de gramática e de verdade não vale a pena. Vamos por tradução. Since é desde. E for é a. Aquele a com H. Ok? Do verbo haver. Ok? Não é o a com a, pelo menos, que é artigo, né? Pelo amor de Deus. É o a com H do verbo haver. É o há muito tempo. Ok? Esse a, às vezes em português, a pessoa substitui por por. Mas tudo bem. Isso é uma mania nossa. Mas gramaticalmente seria o a com H ou o por 3 anos, por 5 anos, ok? Por uma década, tá bom? Então, se eu for por tradução, since e for, não tem erro. Se for por tradução. Se for, às vezes, tentar entender a lógica, tal, você pode acabar se confundindo. Então, tem até um exercício que é para completar com since e for. Então, assim, ele é fácil, mas você tem que ir na tradução. Olha na frase. Ó, eu trabalho nessa companhia desde 2013. Tranquilo. I work at this company since 2013. Ok? Então, é desde na tradução. Vamos colocar o since. Faz mais sentido colocar desde ou faz mais sentido colocar a com H? Eu trabalho nessa companhia há 2013? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Há 2013. Poderia falar assim, há 20 anos. Aí faz sentido. Há 7 anos. Faz sentido. Mas há 2013 não faria. Então, nesse caso, usa since. Mas olha já na de baixo. Eu morei no Havaí por 3 anos. Ok? I have lived in Hawaii for 3 years. Olha a pronúncia de Havaí, que linda. Hawaii for 3 years. Eu morei no Havaí por 3 anos. Não faria sentido colocar assim, eu morei no Havaí desde 3 anos? Não faria sentido. A não sei que fosse desde 3 anos de idade. Aí tudo bem. Mas falta coisas para colocar na frase. Não está escrito isso. Está escrito 3 anos. Ok? Vai por tradução que você não vai ter muita dificuldade. Talvez no exercício você consiga entender melhor. Talvez seja um pouco mais fácil olhando e fazendo. Gente, valeu. É isso. Não vou fazer reunião online essas semanas. Eu volto daqui umas 2 semanas. A gente volta a trocar ideia. Depois de fechar as notas e tudo. Tá? Dá uma estudadinha por fora. Esse tema é bem legal. Vou mandar uns materiais extras também. Tem umas coisas bem bacanas. Falou, gente. Brigadão. Até mais.